Olá, sejam bem-vindos para mais um encontro para nós discutirmos um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita. Hoje eu trago o tema Tríplice Aspecto do Perispírito. O perispírito é algo muito discutido dentro da doutrina espírita, é um envoltório, né? É um corpo semimaterial muito importante, faz parte, né, da nossa vida, faz parte do conjunto do espírito, principalmente quando ele está encarnado. Né? Então a gente vai estudar um pouquinho, com um pouquinho mais de profundidade, esse perispírito. O que a obra de Kardec traz para a gente sobre esse perispírito? Bom, antes de iniciarmos, eu convido a todos para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer mais uma vez por estarmos aqui juntos e podermos ter consciência e um pouco de entendimento para podermos discutir o Espiritismo no seu conceito mais puro. Bom, o perispírito, né, esse apanhado de aspectos do perispírito, ele foi extraído principalmente do livro dos Espíritos, da obra de Kardec. Obviamente que o tema ele flutua, ele passa por várias outras obras dentro da codificação. É uma palavra que, se a gente buscar dentro da obra, ela vai aparecer muitas vezes. Né? Então nós vamos falar um pouquinho desse tríplice aspecto. Em que sentido esse tríplice aspecto? Primeiro, um pouco da essência, o que é a definição, o que é o perispírito em si, como que o espiritismo, através da obra de Kardec, das respostas às perguntas, principalmente no livro dos Espíritos, o que os Espíritos trouxeram para nós sobre o que é o perispírito, né? Esse envoltório, que é a palavra que mais se usa. Um pouco da natureza desse perispírito, né, a natureza específica dele, a natureza íntima. Então a gente vai falar um pouco dessa natureza dele e as principais características do perispírito. Então são três aspectos importantes que às vezes dentro da obra de Kardec eles estão espalhados ali por várias perguntas e vários outros textos dentro da obra. Então aqui a gente tentou trazer uma concisão, algo um pouquinho mais enxuto sobre esse tema. Então a gente vai começar por essência. O que é a essência do perispírito? A essência, em primeiro, falar em definição. O que é o perispírito definido dentro do espiritismo? Esse é um ponto bastante importante, porque o perispírito ele é colocado como um envoltório semimaterial do espírito. Aí entendendo o espírito como a inteligência em si. Então, se a gente entender o espírito agora como a inteligência em si, sem nenhum envoltório sobre ela, né, esse envoltório primeiro que vai fazer parte, né, que vai ficar circundando essa inteligência, o espírito, é chamado de perispírito. Então, o perispírito é um envoltório semimaterial. Por que semimaterial? Porque a matéria de que ele é composto é diferente da matéria que a gente conhece aqui como matéria encarnados. Né? Então ele tem uma matéria mais etérea, ele é algo muito mais leve, muito diferente da matéria que a gente conhece aqui como matéria, mas ainda assim é matéria. Então é uma matéria semimaterial. A gente colocasse como não for uma matéria, seria muito diferente, que é o caso do espírito. O espírito em si, a inteligência, é algo muito diferente da matéria. É algo que a gente a gente não conhece as propriedades, os atributos do espírito em si, da inteligência em si, mas ela não é do elemento material. Agora, o perispírito, esse envoltório que está logo, né, que está em volta da inteligência, ele sim tem uma propriedade material. Então, ele é parte do elemento material, uma derivação desse elemento material. Uma outra definição importante sobre o perispírito é que ele é um intermediário. Então, esse envoltório ele está entre a inteligência, o espírito em si, e quando a gente está encarnado, entre o corpo material. Então, ele está no meio. Né? Ele é um laço que vai unir o espírito, em si a inteligência, com o corpo material que a gente tem aqui encarnado. E, obviamente, quando estamos desencarnados, nós temos o espírito, nós somos o espírito em si, a inteligência, com somente esse envoltório do perispírito. Agora, quando encarnamos, esse envoltório ele se acopla
ao corpo material. Então é uma definição bastante importante, porque esse laço que se diz é o acoplamento que existe entre o corpo material e o perispírito, que é o semimaterial, que é o envoltório semimaterial, que está entre o espírito em si, a inteligência, e o corpo mais denso material. Então ele está no meio ali. É por isso que a gente diz que o espírito, né, que a alma, que é a alma para o espiritismo, a alma no sentido mais literal ali do uso da palavra, a gente entende como o espírito encarnado. Então, quando a alma tem três elementos: o espírito em si, a inteligência, o perispírito, que é o laço que une essa inteligência com o corpo material, porque a alma é o espírito encarnado, nós. Então, aqui, nesse estado de encarnados hoje, nós temos essas três características. Né? Quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo material e, obviamente, ficamos somos a inteligência e ficamos com o perispírito, que também é matéria, mas ela é de uma densidade diferente, que está acoplada também ao nosso espírito, reveste ao nosso espírito, de certa forma. Bom, então essas definições são importantes. Outra característica importante, se ele é matéria, qual que é a origem desse perispírito? É do elemento material primitivo, porque é considerado matéria, diferente do espírito. Aí se a gente for lembrar, inclusive de outros vídeos onde nós comentamos sobre a trindade universal, o que é a trindade universal? Deus, como causa primeira ou primária de todas as coisas, a inteligência suprema, e Deus criando os espíritos, as inteligências, e o elemento espiritual, que são as inteligências, e o elemento material, né, que é o elemento material primitivo. Então, Deus, Espírito, Deus, Espírito e matéria formam a trindade universal. E a matéria é criada por Deus para que as inteligências, os espíritos, possam interagir com essa matéria para se desenvolver, né, para evoluir, para se aproximar de Deus, se desenvolver em inteligência, porque Deus é a inteligência suprema, inclusive em moral, né, para que ele chegue na perfeição próxima, ele consiga pelo menos entender Deus. Então, esses três elementos fazem parte do conceito geral da Trindade, né, onde Deus tem esse papel todo importante ali da criação de tudo e da origem de tudo isso, e o perispírito ele entra como uma derivação, ele nasce como uma derivação desse elemento material primitivo. Então, do elemento material primitivo, a gente tem dentro desse elemento, como o nosso corpo também nasce do elemento material, porque também é matéria, nós temos o perispírito. E outra característica muito importante dele, nesse sentido da origem, é que o perispírito ele é característico do mundo onde habitamos. Então, ele faz parte da natureza do globo ali, né? Da Terra, que nosso perispírito é caracterizado pela matéria, ele deriva, né? Ele é derivado dessa matéria que envolve os fluidos materiais que envolve o próprio nosso planeta. Se a gente for para outro planeta, a gente vai... É como se a gente fosse trocar de roupa, né? Então a gente tira esse envoltório que é particular da Terra e vamos vestir um outro envoltório particular do planeta que vamos visitar, ou enfim, ou que vamos viver. Então, essa outra característica importante, ele muda de característica o perispírito de globo para globo, de planeta para planeta. E é isso que os espíritos também trazem para a gente como uma informação bastante importante. Então nós aqui, encarnados, nós aqui na Terra, nós temos o perispírito característico, né, derivado dos fluidos materiais, do elemento material adaptado ao nosso planeta. Então, o nosso corpo material é adaptado ao nosso planeta, o nosso perispírito também é adaptado ao nosso planeta. Vem sempre derivando desse elemento material primitivo. Né? Tudo que é matéria deriva do elemento material primitivo. Tudo que é espiritual deriva do elemento espiritual, da inteligência. Muito bem. Então, essa questão da essência do perispírito é importante a gente falar um pouquinho sobre ela. Outra característica, outro aspecto que a gente vai comentar é da natureza. E aí nós temos dois tipos de natureza. A natureza que a gente vai chamar de natureza mais íntima desse perispírito,
e a natureza mais particular dele, né, peculiar dele. A natureza íntima não nos foi revelado, então nós não sabemos qual é desconhecido para nós, no atual estágio de desenvolvimento que nós somos aqui na Terra, né, dos espíritos que habitam esse planeta, para nós ainda nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Isso está muito claro na obra. Mas a gente tem algumas questões de natureza específica. Então nós sabemos, como a própria definição diz, que esse envoltório ele é semimaterial. O semimaterial para nós a gente vai entender como uma espécie de um corpo material, só que mais vaporoso. E é importante essa junção, né, do corpo material com o perispírito para a gente poder até entender outras características desse perispírito. Então, ele é como um corpo material, só que numa matéria diferente, né, vaporosa nesse sentido. É a palavra que a gente pode trazer para entender um pouquinho isso. E ele é diferente do corpo material no sentido que o corpo ele se destrói, então ele é feito de uma matéria bruta, e a hora que nós deixamos essa matéria, ele se decompõe e volta aos elementos primitivos da matéria que o geraram, né? E o perispírito não, ele permanece, né, como um envoltório do espírito, da inteligência. Então, nesse sentido, ele não é destrutível igual o corpo material. Porque quando a gente desencarna, nós deixamos o corpo material, mas o perispírito, nós como inteligências, temos ainda o nosso perispírito, que é característico do elemento material adaptado para o nosso planeta. Então, se a gente não conseguiria viver nem na órbita do planeta, nem encarnado e nem desencarnado nesse planeta, sem esse envoltório característico, né, de uma matéria característica deste planeta. É como uma roupa específica para este planeta. Então é essa característica. Nesse sentido, ele é indestrutível. Eu só vou me despojar desse perispírito se eu for para um outro planeta e aí eu vou vestir a roupa específica daquele planeta, né, que pode ser bem diferente das características do perispírito que nós temos aqui. Então, natureza íntima, a gente ainda não sabe, né, a gente não tem ainda a capacidade, talvez, de entender essa natureza, mas algumas questões específicas sim, né, principalmente dessa questão do semimaterial, é bem interessante. Outra questão importante para a gente discutir são algumas características já conhecidas e já reveladas para a gente pelo Espiritismo do perispírito. A gente tem inúmeras características, mas nós vamos dividi-las em 3 grupos de características. Primeiro é relacionado à aparência do perispírito, que é algo muito falado, né, muito discutido dentro do espiritismo em si, da questão da aparência do perispírito. Outras questões voltadas à qualidade do fluido desse perispírito, que vai mudando, né, que a gente vai entender um pouquinho que ela muda. E esse perispírito ele é suscetível a quê? Né? O que manda nesse perispírito, né? A suscetibilidade dele. Nesses 3 aspectos, são 3 características bem interessantes, grupos de características, que a gente pode estudar um pouquinho mais o perispírito. A aparência em si, como ele é um envoltório do espírito, característico, né, do nosso planeta, então a forma dele, a marca que ele tem é semelhante ao nosso corpo material. Inclusive na obra de Kardec, os espíritos nos trazem que de geral, assim, a forma que a gente mantém da aparência do nosso perispírito remete geralmente à nossa última encarnação. Óbvio, né? Porque se nós estamos reencarnando e a reencarnação são encarnações sucessivas para a nossa progressão, isso a gente já estudou lá em Progressão do Espírito, né? Para a gente chegar à plenitude das virtudes, para a gente chegar à escala máxima do espírito, né, que é o espírito perfeito, que é o espírito puro, nós temos que progredir. Então essa progressão ela é constante. A gente nunca volta, né? A gente pode até parar um pouquinho, pode demorar muito tempo, pode ser um pouco mais rápido, e ficar paradinho.
mas a gente não volta, né? A gente não vai retroceder a algo que a gente já venceu, que a gente já evoluiu. Então, nessa progressão, a gente tem muitas reencarnações, encarnações, que é o processo sucessivo de encarnações, que é a reencarnação. Então, essas múltiplas encarnações, cada encarnação nós vamos encarnar com um diferente corpo material. Portanto, de ordinário, geralmente a última forma do último corpo material é o que a gente mantém na nossa aparência quando não estamos, obviamente, encarnados, né? Quando é o espírito desencarnado. Mas esse espírito, essa inteligência, ou nós mesmo, quando desencarnados, a gente pode aparecer com outra forma, porque o perispírito é algo que está suscetível ao espírito. Então ele toma formas diferentes. Pode ser da última encarnação, de outras encarnações, vai dependendo, né, de como da situação desse espírito. Então a gente pode entender que a aparência do perispírito é como uma sombra do corpo material, né? Aquela questão semimaterial, aquela questão mais vaporosa. Então por isso que eu falei da questão da gente entender o corpo material em si e a textura de vaporoso, né? Porque o vaporoso é como se fosse o corpo num estado semimaterial, numa outra matéria diferente, mas ainda assim com a forma do corpo. Então essa é de ordinário a aparência do perispírito. Outra questão é a qualidade da matéria desse perispírito, que ela vai também de uma textura, né? Eu não digo textura, mas de uma condição mais grosseira até um elemento semimaterial muito sutil. E essa questão do elemento, ainda assim, semimaterial, vaporoso, né, para nós que estamos aqui com a matéria encarnados, ainda para nós aqui encarnados, é um elemento muito vaporoso, mesmo sendo vaporoso, ele vai de um vaporoso muito grosseiro a um muito sutil. E isso vai depender do desenvolvimento intelecto-moral do espírito. Quanto mais desenvolvido a inteligência for, em questões do seu intelecto e de sua moral, quanto mais ele progrediu, está progredindo, mais sutil é esse envoltório, porque ele precisa de menos matéria. Então ele, em torno de si, ele aglutina, né, ele concentra matéria de uma qualidade diferente de um espírito que ainda não está no estágio de desenvolvimento, está no estágio de desenvolvimento muito inicial, onde ele vai também em torno de si, né, porque é uma lei, vai em torno de si aglutinar matéria, mas uma matéria de uma qualidade mais grosseira, mais pesada. Então, ele ainda nesse sentido sofre essas modificações do sutil ao grosseiro, do grosseiro ao sutil. Né? Portanto, ele é muito maleável, o perispírito. Né? Ele é uma questão interessante de a gente entender que ele sofre essas modificações. E, inclusive, em fenômenos espirituais ou fenômenos do próprio que aparecem na doutrina espírita, o perispírito ele pode se tornar até visível, mudando as propriedades, né, da sua matéria, dos elementos que constituem a sua matéria. O espírito mudando essas propriedades, ele pode se tornar invisível ou até visível, e inclusive palpável, porque o próprio espírito vai mudando as propriedades, né, a inteligência, as propriedades desse envoltório. Então esse envoltório também ele explica muitos dos fenômenos espíritas que nós conhecemos ou que presenciamos, porque é parte ainda da modificação desse elemento. Mas como nós falamos que ele é suscetível, né, a modificações, a ser visível, a ser palpável, impalpável, ele depende do estado, né, ou do grau de desenvolvimento ou de progressão do espírito, de ser um perispírito mais grosseiro ou mais sutil, mas aonde qual é a ferramenta que o espírito tem, que a inteligência tem, que modifica esse envoltório. E aí a gente vai chegar justamente na suscetibilidade. O perispírito ele é suscetível ao pensamento do espírito, como qualquer
outra matéria que pode sofrer influência do pensamento do espírito, porque a matéria em si, ela sofre influência do pensamento, mas como o perispírito é uma matéria mais sutil e ela está envolvendo a inteligência meio que por primeiro, é o primeiro envoltório da inteligência, então ela está mais suscetível ainda ao pensamento do espírito. Então, se nós mantivermos, por exemplo, bons pensamentos, pensamentos mais elevados, nós alteramos a qualidade desse envoltório, porque o nosso pensamento tem a propriedade de influenciar na matéria. Como ela é uma matéria muito sutil, como ela é uma matéria mais leve, mais vaporosa, né, menos grosseira do que o corpo, ela sente mais, ela vai receber mais as impressões do pensamento, né? O pensamento vai alterá-la com mais facilidade. E também, ao mesmo tempo, ela é mais suscetível aos fluidos, né? Aos fluidos espirituais, inclusive, dos ambientes. Por isso que às vezes a gente vai num ambiente, a gente não se sente bem, porque a gente capta os fluidos do ambiente por essa matéria sutil que está conectada, está envolvendo a nós como inteligência e faz chegar para nós a codificação, né, a sensação dessas questões. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente altera ela muito facilmente com o nosso pensamento, ela também é um instrumento de receber essas impressões todas externas que chegam para a inteligência. Por isso que ela é também parte de um sistema de comunicação do espírito e é característica do planeta. Então eu vou vestir uma roupa do planeta e essa roupa que eu visto nesse planeta me permite conviver nesse planeta, né? Trocar informações e de certa forma me comunicar nesse planeta. Então essa roupa permite isso e ela obviamente está influenciada e é muito suscetível ao pensamento, porque o pensamento, nós já vimos que o pensamento ele meio que até se confunde com o espírito em si, com a inteligência, porque ele é o atributo essencial da inteligência. Então o pensamento sendo o atributo essencial da inteligência, a ponto até de a gente confundir um com o outro, e a inteligência em si está envolvida por essa matéria mais sutil, obviamente o pensamento altera, afeta diretamente essa matéria. E outras, inclusive o nosso corpo, como quando encarnados, esse nosso perispírito ele está conectado diretamente com o nosso corpo material. Então, o nosso pensamento altera o nosso perispírito, que altera o nosso corpo material. Aí ficamos doentes e tudo mais. Então, tem uma série de questões que o perispírito influencia dentro da doutrina espírita e explica uma série de fenômenos ou participa de uma série de fenômenos. Outra questão também que tem a ver com o pensamento, que vai influir, obviamente, no perispírito, é a vontade. Que a vontade também é um pensamento, só que é um pensamento forte, né? Um pensamento com grande grau de energia. Então, quando a gente põe muita força do nosso pensamento em algo, muita energia de pensamento em algo, né? E a gente começa a botar... se concentrar nesse pensamento, de alguma forma isso vai se irradiando mais fortemente de nós. Esse pensamento, quando ele gera força motriz, a gente chama ele de vontade. Então, quando estamos encarnados, é essa vontade que nos faz viver, nos movimentar, né? Trabalhar esse nosso corpo material, que está acoplado diretamente ao nosso perispírito. Então, é muito interessante essas características do perispírito. Se a gente voltar nas outras, a gente vai entender por que o perispírito toma outras formas, porque o pensamento modela o perispírito. E é interessante a gente esclarecer até um ponto que o perispírito ele é suscetível ao pensamento do espírito, que é o atributo essencial, e também ele tem a forma. Então a doutrina de Kardec, né, a doutrina dos espíritos, ela traz para nós que o perispírito ele tem forma, ele não tem função. Então, o que difere o nosso corpo material do perispírito? O perispírito é uma sombra, né? Como se fosse uma sombra. Ele tem a forma do nosso corpo, que eu posso alterar. Então, eu tive vários corpos durante as minhas várias reencarnações,
e eu, obviamente, mantenho da última, que é a mais recente, por geral, mas eu posso, ao encontrar, por exemplo, com uma pessoa, um outro espírito, e quando desencarnado, que foi parte de uma outra encarnação minha, eu posso tomar a forma daquela outra encarnação, até que imediatamente, porque o meu pensamento se voltou àquilo. E o perispírito é muito suscetível ao pensamento. Então ele toma a forma daquela outra reencarnação que eu tive. Olha que interessante isso. Essa característica dessa elasticidade do perispírito é muito importante. Então ele é diferente do corpo, porque o corpo nosso ele é uma matéria muito pesada e ele tem órgãos e tem funções. Então eu tenho vários sistemas dentro do corpo humano, né, material, onde ele tem certas funções específicas desse sistema. O perispírito ele tem essas formas, mas ele não tem as funções. Então ele mantém a forma do corpo, mas ele não tem a função gástrica, a função tal, porque ele não é um corpo em si. Ele tem a forma, ele é de fluido muito mais etéreo, com a forma daquele corpo, que me faz até, obviamente, tem que ter a forma para ele me conectar com esse corpo material. Então, são essas características relevantes, né, do perispírito. Obviamente, a gente não vai esgotar aqui nessa nossa conversa de hoje toda a magnitude, né, da questão do perispírito dentro da doutrina. Isso é tema de muito estudo, inclusive de muitas publicações que existem por aí, e inclusive no próprio estudo aprofundado dentro da obra de Kardec, a gente pode se aprofundar bastante ali, né, com bastante vontade e entender cada vez mais o que é esse perispírito, ok? Bom, eu acho que a gente já está chegando ao fim do nosso encontro de hoje, e todo encontro a gente sempre traz uma mensagem para a gente encerrar, e a mensagem de hoje é justamente sobre o perispírito, está lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, que se intitula Do Mundo Espírita, ou O Mundo dos Espíritos, e aonde vai dizer um capítulo praticamente falando, com algumas questões falando do perispírito, onde a primeira, Kardec pergunta, o espírito propriamente dito, que é a inteligência, ele está remetendo ao espírito com E maiúsculo, falando da inteligência em si. Nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Aí os espíritos respondem com muita sabedoria. Envolve-o, esse espírito, essa inteligência, uma substância vaporosa para ti, por isso nós falamos, né, dessa questão da semelhança com o vaporoso, mas ainda bastante grosseira para nós. Isso os espíritos lá falando mais evoluídos, obviamente. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, ela é, sim, para eles mais evoluídos, que têm um perispírito muito mais sutil, ainda o nosso, para eles, é muito grosseiro nesse sentido, como nós falamos lá, que ele vai do grosseiro ao sutil. Mas ainda assim é sutil, né? Ainda assim ele é vaporoso e permite toda essa elasticidade e toda essa dinâmica dessa inteligência dentro deste planeta. Eu digo dentro desse planeta porque isso, obviamente, vai mudar e pode mudar em outros planetas. Acho que por hoje é isso. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.